The Weeknd é um dos musicais mais aclamados de toda a história. E eu quase consegui ver ele ontem, mas foi bem difícil e não tinha lugar. Então eu decidi fazer o vídeo de hoje sobre as polêmicas que envolvem esse filme. E olha, vou te contar que tem muita polêmica. Eu acho que eu nunca acompanhei um filme que teve tanta polêmica e erro que nem esse. E aqui eu tô falando sobre adiamentos, erros de edição de vídeo e até mesmo polêmicas envolvendo o corpo das protagonistas. Então você quer saber de tudo isso? Então já se inscreve aí no canal. Eu sou o Luiz, venha fazer parte da família Zeverse e vamos falar sobre as polêmicas do filme Wicked. Eu acho que aqui a gente já pode começar a falar sobre a polêmica que todo mundo falou na maior parte do tempo, que é envolvendo a Ariana Grande. A Ariana Grande é uma das popstars mais famosas do mundo, uma das cantoras mais requisitadas e com uma das mais belas vozes que nós temos atualmente. Só que ela mudou bastante para poder fazer esse papel no filme. E aqui a gente tá falando que ela mudou a cor do cabelo, descoloriu as sobrancelhas e principalmente ela emagreceu de uma maneira muito abrupta. E obviamente isso começou a gerar um burburinho na internet, principalmente quando começou tudo isso, de que na verdade a Ariana Grande estaria passando por algum no meio do set, e que talvez as exigências para fazer o filme estavam sendo um pouco demasiadas. Mas obviamente que isso não recaiu apenas sobre a Ariana Grande. A Cynthia, que também é a outra protagonista, ela também acabou emagrecendo muito. E é bem visível se você olhar para elas que elas têm um corpo extremamente magro. E aí começaram vários comentários na internet falando que elas estavam doentes, que elas poderiam estar passando por algum caso de transtorno alimentar ou qualquer outra coisa do tipo. Inclusive alguns lugares até falaram que elas estavam competindo para ver quem comia menos ou quem passava mais fome. Sério, gente, eu acho um pouco ridículo a gente acreditar num tipo de notícia dessas. Mas esses comentários acabaram ganhando tantas proporções que chegou até na Ariana Grande que teve que publicar um vídeo. E nesse vídeo que ela publicou lá no TikTok, ela explicou que na verdade ela nunca esteve tão saudável. E que antigamente aquele antigo corpo dela era quando ela estava ruim mesmo, doente. Isso porque ela fala que na época ela bebia, comia demais e fazia coisas que não eram saudáveis para o seu corpo. E que agora, como ela teve que fazer o papel, ela tirou tudo isso da sua rotina. E que acabou se tornando cada vez mais saudável. E o que é bem bizarro a gente pensar sobre isso é que antigamente ela tinha uma aparência mais saudável, mas agora ela tem uma aparência que não é tão saudável assim aos seus olhos. Mas, se ela diz que agora ela se sente saudável e que antes ela bebia e fazia coisas que deixavam ela doente, é de se pensar que talvez algumas pessoas realmente vão ser super magras ou hiper magras. E que isso não é um defeito, galera. É simplesmente como funciona o biotipo de cada um. Mas daí a gente tem outro ponto que entra nessa polêmica que vai um pouquinho além apenas da aparência física. A Ariana Grande começou a mudar o seu jeito de falar, o seu jeito de se comportar e até mesmo o seu jeito de olhar. Se você pega a cara da Ariana Grande hoje, o próprio olho dela é diferente do que era antes. Mas a forma como ela fala também mudou muito. A sua voz agora muda de grossa para fina no meio de uma entrevista. A própria forma como ela fala pareceu muito mais infantilizada atualmente. O que é bem diferente do que a gente via na Ariana Grande antes, quando ela somente era uma cantora. O que ela era para ser uma mulher adulta que estava apenas querendo se divertir enquanto cantava, agora ela parece uma criança malnutrida falando. Mas a verdade é que essa aparência toda que todo mundo fala é literalmente ela se adaptando para o filme. O problema é que ela está interpretando demais. A Ariana Grande está interpretando literalmente o tempo inteiro, ela não descansa. Se você pegar qualquer entrevista dela, ela parece que está atuando no filme, sendo que na verdade é só uma entrevista, ela não deveria estar atuando ali. Mas óbvio, essa é a minha opinião, porque eu sei que nos contratos, quando você vai fazer filme, você é obrigado a atuar até mesmo fora do filme. Sem falar que a Ariana e a Cynthia choram demais em diversas entrevistas. Elas choram tanto nas entrevistas que a internet acabou até falando que elas eram forçadas demais. E isso realmente eu concordo, elas estavam chorando em todo canto. E ficou tão feio essa posição que elas mesmas falaram que não aguentavam mais chorar quando foram perguntadas sobre isso. E ainda explicaram que na verdade elas não estavam chorando de tristeza, mas sim de animação, felicidade. E pra quem não sabe, o Wicked é basicamente a obra preferida da Ariana. Então ela ter pegado esse papel pra ela foi algo que mudou a sua vida. E possivelmente ela deve estar extremamente animada e completamente plena só de poder participar desse filme. Ainda mais se ela for a protagonista, né? Porque, convenhamos, imagina você fazer o papel da sua vida, eu também acho que eu choraria um monte. Mas obviamente que as polêmicas elas saem do corpo e da fala dos artistas,
mas ela também entra em até fãs. Há um mês atrás, mais ou menos, a Cynthia ficou perplexa e irritadiça com uma postagem que foi feita pelos fãs nas redes sociais. Depois que todas as imagens de divulgação já tinham sido colocadas em público, alguns fãs pegaram uma dessas imagens e tentaram reproduzir o pôster original da época do primeiro The Wicked. O problema é que a Cynthia ficou furiosa com isso e falou um monte no seu Instagram, falando que aquilo era um desrespeito e que era pra ser daquele jeito o pôster por um motivo. No pôster original, caso você não saiba, os olhos, a parte de cima do rosto da bruxa má, ela literalmente fica consumida pelo chapéu, e você não consegue ver nada. Só que no novo pôster que foi feito agora, dessa nova filmagem, ela simplesmente mostra o olho, e existe um motivo para isso. A Cynthia acha que as pessoas se comunicam através dos olhares. Com isso, ela ficou extremamente chateada e com raiva. Só que, convenhamos, isso é um pouco de exagero. Até mesmo ela, quando foi perguntada, falou que ela poderia ter não feito aquilo e que ela poderia abaixar um pouquinho a bola, que foi um exagero muito grande. Afinal de contas, era apenas um pôster que os fãs tentaram recriar como o original. Não tem nada demais nisso. O que me leva a pensar que talvez tanto a Cynthia quanto a Ariana Grande estejam envolvidas até demais no meio desse filme. E detalhe, o filme acabou de estrear. Imagina o quanto que elas não vão ficar tristes se alguém falar mal desse filme. Mas agora a gente tem que falar da maior das polêmicas envolvendo toda a estética de The Wicked, e aqui eu não tô falando só da gravação, mas também do material de divulgação e de vendas. Caso você não saiba, todo e qualquer filme, não importa o que ele seja, se ele vem de uma animação ou um musical, ele provavelmente vai servir para vender bonecos, vender cadernos, vender jogos, vender tudo. Porque o que faz realmente ganhar no final das contas, a passar do tempo, é você vender coisas físicas sobre aquela franquia. E meus amigos, quando eu vi isso eu fiquei, não é possível que alguém fez uma coisa dessas. Basicamente, as bonecas do filme The Wicked começaram a ser vendidas, e obviamente que o público-alvo são crianças. Só que quem fez as embalagens, e aqui eu acho que essa pessoa já deve ter sido demitida há um bom tempo, basicamente colocou o site www.wicked.com. E você deve olhar aquilo e falar, ok, mas o que tem de mais? É só o site do filme, né? Não, não é. O site original é wickedmove.com. Se você pegar e digitar wicked.com no seu navegador, você vai cair de cara com um site adulto. Sabe que nem o X? Sabe que nem o Red? Então, você vai abrir e vai ter um monte de vídeo lá, assim, de conteúdo adulto já na cara. Pá. Agora imagina você deixar esse site como indicação para as pessoas entrarem em um produto infantil. No final das contas, isso foi uma gafe extremamente pesada e que provavelmente eu acho que a pessoa que fez isso foi demitida porque não deve ter sido uma brincadeira. Assim, eu sei que tem muitas brincadeiras que são feitas, mas isso aqui eu tenho certeza que foi um erro muito grotesco. Agora, caso você tenha sorte de ter comprado essa boneca, eu guardaria ela porque ela já está começando a valer muito mais do que o preço que as pessoas pagaram na loja. Tá virando item de colecionador, então se você guardar aí por uns meses, eu acho que vai valer muita grana daqui a um tempo. Mas e você? Já conseguiu ver o filme do Wicked ou tá que nem eu que tá tentando achar um lugar porque tá tudo já esgotado dos cinemas? Me conta aqui embaixo, já peço de novo para que você se inscreva no canal e lembre-se, não sejam presos, versus.